Brasil! Bom dia, Brasília! Bom dia, galera do mundo condominial! Bom dia, amigo síndico! Bom dia, você que é do Conselho Fiscal! Bom dia, condômino! Isso aí, vem conosco, começando mais um Inteligência Condominial aqui no Passando a Régua, na Ativa FM 98.1. Ó, já aumenta o som do seu carro que vem muita coisa boa aí, porque aqui condomínio é papo popular. Eu quero mandar um abraço pessoal da Altec Elevadores, meu amigo Bruno, beijo no coração, Bruno da Altec Elevadores, tá, pessoal? Nota esse nome aí, que é uma empresa muito bacana aí, que vai ajudar você na manutenção do seu elevador, na reforma aí, modernização, a palavra certa aí do seu elevador. Altec Elevadores, tá mandando um abraço também pro pessoal da Residência Web, o melhor sistema de gestão para condomínio. E tem a Voto na Web também, muito bacana, que vem ajudando os síndicos aí nas assembleias virtuais. Também mandando um abraço para a amiga Lisiane do Papo Seguro DF, né? E vamos que vamos, Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo, com essa bancada linda, maravilhosa, né? Ela, minha amiga lá de São Paulo, síndica 1001 estrelas, direto da Moca pro Brasil, Vanessa Muniz. Bom dia, minha amiga Vanessa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Francisco. Prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira, última segunda-feira do mês de agosto. É um prazer sempre aqui poder colaborar e contribuir com os síndicos, com os membros do conselho, com os nossos ouvintes. E ele que estava em Miami, foi pra Flórida e voltou andando pro Brasil, meu amigo Francisco da Residência. Bom dia, Francisco. Bom dia, Thiago. Bom dia. Com o preço da gasolina mesmo, a gente tem que caminhar mesmo, né? Porque do jeito que tá, eu saí pra caminhar, tava 5,50, voltei, tá 6,40, né? 6,50. Da próxima vai ficar R$10. Pois é. Gente, bom dia a todos, bom dia, Vanessa, saudade de vocês, né? De todos aqui os ouvintes, o Thiago também. A gente precisa ter um tempinho para se refazer as energias, né? Então, passei de fato 2 semanas fora fazendo algumas caminhadinhas aí pelo sul do país, mas bem legal, estamos aqui junto para mais uma semana que seja abençoada para todos, como a Vanessa colocou ainda há pouco, última segunda-feira do mês, né? Período de fechamento, período de aproximação de folha de pagamento, muitas coisas para resolver, e estamos aí caminhando já, né, para o 9º mês, né, do ano, já reta final, né, o último quadrimestre do ano, então muita coisa boa por acontecer também, né, uma ótima semana para todos nós. Então vamos lá, a gente começa sempre devaneando aqui, né, conversando aqui, e o insight de hoje é o seguinte: quais critérios o síndico deve levar em conta ao contratar um prestador de serviço para o condomínio, minha amiga Vanessa Muniz? Olha, quando você vai contratar qualquer prestador de serviço ao condomínio, todo cuidado é necessário, uma vez que você está trazendo alguém de fora da edificação para o interior do prédio, e isso obviamente envolve segurança. Aí existem 2 questões, né? Existem contratações de profissionais avulsos e existem aquelas contratações de profissionais permanentes, aquelas empresas normalmente que fazem as benfeitorias, os reparos de manutenção preventiva e corretiva. Então nós temos 2 pontos aí. Normalmente, quando nós fazemos as contratações de empresas para fazer a manutenção preventiva e corretiva, por exemplo, gerador, casa de bombas, os elevadores, as questões de manutenção, por exemplo, na academia, enfim. Esses contratos normalmente são contratos onde existe uma contratação já visando todo o escopo do trabalho, e obviamente antes de fazer qualquer contratação nós procuramos pedir as certidões da empresa, nós procuramos saber dessas empresas no mercado, falando com outros síndicos, a gente puxa o CERAS dessa empresa, então existe todo um cuidado prévio para essas contratações. Agora, e aí é claro que acaba tendo uma segurança muito maior, porque aí existe uma contratação de manutenção não periódica, mas permanente, assim, permanente entre aspas, né, até que haja uma rescisão do contrato por prazo indeterminado.
E as contratações avulsas são profissionais que normalmente são indicados pela administradora para resolver um problema pontual. Mesmo estes funcionários, esses prestadores de serviço, que vão no setor, vão desempenhar determinado serviço de especificação, todo cuidado é pouco. Por isso que é sempre bom verificar junto da administradora as empresas certificadas, empresas que já passaram por outros condomínios, não aceitar muito essas empresas que os moradores falam, vai fazer com fulano, cicrano, normalmente dá problema. Então todo cuidado é importante, não só de certidões, de verificação pregressa da empresa, mas também de checagem junto ao mercado. Verdade. Ô, Francisco, qual os critérios, cara, acho que o síndico tem que levar em conta ao contratar um prestador de serviço para o condomínio? Tiago, além de tudo que a Vanessa colocou, que realmente a gente tem que ter muito cuidado, referência, né? Tem que saber se a empresa possui de fato know-how e toda a documentação necessária, certidões. Muitas vezes a gente percebe que na gestão dos condomínios não se dá muita atenção, sobretudo em pequenos serviços, quando se contrata muitas vezes pessoa física, né? Às vezes você não consegue contratar uma empresa, contrata vamos chamar aqui de um autônomo, um profissional liberal, para ele poder ir lá e fazer um serviço, às vezes é um serviço de reparo, de jardinagem, pintura, e às vezes não toma o seu cuidado adequado. Primeira coisa que é importante, se você de fato, o ideal é que se contrate uma pessoa jurídica, né? Mas caso não seja possível, ou dependendo do volume do serviço, pode ser que não tenha nenhum interesse de uma pessoa jurídica em prestar o serviço. Se você for partir para a contratação de uma pessoa física, né, tem que verificar também essa questão da recolhimento dos encargos, né? Então, assim, o autônomo, o condomínio, ele sofre uma tributação de 20% em cima do valor bruto que se paga para aquele profissional e deve se reter lá a Previdência Social, deve se reter o imposto sobre serviço e, dependendo do valor do serviço, deve se reter também o imposto de renda, né? Então, é importante porque, além de você ter que mandar isso para a sua empresa de contabilidade fazer o cálculo, incluir isso na folha de pagamento, porque se eventualmente aquela pessoa que está ali como prestador de serviço, ela sofre um acidente, por exemplo, ou danifica alguma coisa, como é que você vai responsabilizar essa pessoa? Tá? Então, assim, outra coisa que é importante é que, para fins fiscais, se for pessoa jurídica, tem que emitir nota fiscal. Se for um autônomo, você tem um recibo de pagamento de autônomo, um recibo de pagamento de serviço prestado, mas não deve ser aquele recibinho que você compra um bloquinho na papelaria ou faz no computador um recibo comum. Então, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é isso. No caso das pessoas jurídicas, também a gente não pode perder de vista a figura da retenção tributária. O condomínio, apesar dele ser imune ao pagamento de impostos, né, de um modo geral, ele tem que fazer o recolhimento, né, e a retenção do imposto de alguns prestadores de serviços. Então, a contabilidade certamente vai orientar o condomínio, porque o que acontece? Quando você contrata um prestador de serviço, e a gente pode colocar isso no exemplo de limpeza, de vigilância, de portaria, que são serviços mais corriqueiros, dependendo da atividade prestada e da situação tributária do prestador de serviço, eu tenho que reter os impostos federais, impostos municipais. Isso é muito importante porque quando o condomínio ele assume o papel de substituto tributário, de fazer essa retenção, se ele não o fizer e se a empresa eventualmente sonegar, ele passa a ser corresponsável no pagamento daquela obrigação. Então, não só selecionar bem uma boa empresa, né, com referência, com profissionais habilitados e qualificados, mas também estar atento a isso na hora de pagar, né? Então, são duas coisas. É importante o que a Vanessa colocou também, no que diz respeito de a contratação, ela tem que estar sempre envolvendo os profissionais que assessoram o condomínio, a contabilidade, a assessoria jurídica, para que eu possa ter um bom serviço, mas ao mesmo tempo um bom tratamento fiscal também desses pagamentos, né? E é muito bacana também a gente levar em conta coisa importante. Eu falo o seguinte, gaste mais tempo na pesquisa dessas empresas, né? Porque às vezes vai contratar uma empresa, vai dar uma dor de cabeça, porque quando é um serviço rápido, tudo bem, que estourou, coisas, agora são coisas, por exemplo, a limpeza e conservação, a administração, tem muitos contratos que são contratos de anual, um ano, né? Pessoal de serviço, igual a Vanessa falou, de corretivo e preventivo, né? Então, assim, amigão síndico, pesquise, gaste tempo pesquisando essas empresas, saber se elas são idôneas mesmo, se tem capacidade de entregar aquilo que estão prometendo. E uma coisa muito importante que eu venho falando muito, nós síndicos temos que se unir nesse sentido, de trocar informações, né? Falando, e a empresa bacana,
te atendeu bem, outra empresa também. Então, assim, temos que ter muito cuidado, porque isso pode gerar uma dor de cabeça pra gente. Porque se você contrata errado, moleque, é problema, né? Então, você acha que é bacana o síndico botar na lista deles, ó, gastar mais tempo verificando, indo atrás. Outra coisa que eu recomendo também, vocês síndicos, a empresa fala assim, vamos visitar um condomínio. Vai você sozinho e não avisa, tá? Porque muitas vezes pode combinar a empresa combina com alguém, entendeu? Então vai você mesmo, gasta um tempo fazendo essa pesquisa, que é algo importante para a sua própria gestão, não é verdade, Vanessa? Com certeza, né? Tudo cuidado é pouco. As empresas normalmente elas acabam mudando sócios no meio do caminho. De repente uma empresa boa, de repente ela passa a não ser, você às vezes nem fica sabendo. Então é importante fazer uma checagem pelo menos anual, né? Não precisa ser tanto tudo de mês a mês, mas pelo menos anual do contrato social, de quem são os sócios, como é que está isso, para você não ser pego de surpresa. Essa questão tributária, né, que o Francisco falou, é imprescindível. Eu vejo ainda muitos condomínios, os síndicos fazendo contratação avulsa com recibinho de papelaria, né, sem efetivo, não é que não possa, mas aí efetivamente tem que fazer pela RPA, né, Registro Profissional Autônomo. Então tem todo um procedimento para contratação de profissional dessa forma. Então eu vejo hoje muitos recibinhos de papelaria, e aí as empresas, quando passam por auditoria, elas são apontadas, né, como um procedimento não adequado. Então tem que tomar muito cuidado, sim, porque não tem empresa prestadora de serviços de estimação. Eu sempre falo isso, né? Então é bom sempre repetir, porque se você não tomou cuidado necessário no início, vai ter problema no final. O pessoal do Conselho Fiscal vai ter total direito de apontar esse mau procedimento para o síndico. As empresas de auditoria, elas apontam já comumente. Então é uma questão que a gente tem que levar muito em consideração. E outra coisa, pessoal, muito importante, é aquela questão que a gente sempre fala aqui, né, Francisco, né, Vanessa? O barato que sai caro. Não quer dizer que você fez ali a cotação, você vai contratar obrigatoriamente mais barato, né? A gente tem essa filosofia, essa cultura, vamos dizer assim. A gente tem que confiar nas empresas. Às vezes é um valor que é uma diferença pequena, irrisória, e eu mesmo vou muito pela qualidade, e justifico isso para o Conselho Fiscal e até para o condomínio, e graças a Deus todo mundo compreende isso. Que eu sempre acredito o seguinte, que o condômino sempre quer o que é melhor, de qualidade. Basta mostrar para ele por que está pagando e por que está fazendo isso. Então, eu acho que o síndico também tem que parar com essa mania de querer sempre pagar o mais barato, né, Francisco? Exato. E tem uma coisa que acontece muito nesse segmento, Tiago, e sobretudo quando às vezes até há uma má intenção ou até mesmo uma inexperiência de você contratar aquele CNPJ que o cara faz de tudo, né? Ele vende marmita, ele é funerária, ele troca vidro, ele faz limpeza. Então, assim, não há ilegalidade que eu tenha uma empresa com várias atividades, algumas inclusive comércio, serviço, indústria, isso não há ilegalidade quanto a uma, mas a gente tem que ponderar bem, será que contratando uma empresa pequena, né, com tanta atividade, será que de fato eu vou estar acertando, né, naquela contratação? Então o ideal é que a gente procure profissionais especializados nas respectivas áreas, né? Então, assim, eu já tive conhecimento de um caso num condomínio que atuei durante um tempo, que iam fazer uma reforma lá num subsolo, uma reforma de um valor expressivo. O condomínio juntou dinheiro, aí taxa extra durante quase 3 anos para poder, que é um condomínio com poucas unidades. E o esposo da síndica à época, né, era o cara que estava intermediando para poder fazer a proposta de serviço. Primeiro, o cara não era construtora, não entendia de nada. E uma pessoa do Conselho Fiscal, muito amiga minha, me procurou e eu falei, não, pega a proposta e me dá os dados da empresa e eu dou uma checada para você. E aí fiz o que a Vanessa falou ainda há pouco, levantei a vida pregressa da empresa e aí descobri esse exemplo, né? Então, um CNPJ, no caso lá específico, era um CNPJ de uma empresa de vidraçaria, que não tinha nada a ver com o serviço. O CNPJ estava ativo, mas a empresa já tinha sua inscrição, no caso aqui no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, inscrição estadual, né, cancelada há 3 anos. Como é que uma empresa dessa vai emitir uma nota fiscal? Então você percebia ali toda uma má intenção, e aí ela, na condição de conselheira fiscal, com base naquelas informações, ela levou para
para os demais conselheiros, olha, nós não podemos aceitar a proposta de uma empresa dessa, ainda que seja mais barata. Deu até muita confusão, porque na realidade era uma empresa que nem era mais empresa, né? Porque já não tinha mais o cadastro fiscal no DF, mas não tinha sido baixada na Receita. Porque queriam de qualquer jeito contratar, provavelmente por outros motivos, né? E aí você imagina como é que você dá uma garantia de uma obra vultuosa que as pessoas economizaram durante 3 anos para poder fazer, e aí felizmente o Conselho Fiscal acabou não autorizando, e pouco tempo depois a síndica foi inclusive destituída do cargo. E aí hoje contrataram uma auditoria e verificaram isso que a Vanessa falou, um monte de recibo, um monte de coisas. Então, assim, e a síndica inclusive está respondendo hoje em juízo. Mas por quê? Porque na realidade era uma pessoa que acabou se tornando síndica, o esposo é que tomava de conta das coisas, e os dois infelizmente desonestos, e por conta desse episódio, dessa contratação, isso tudo veio à tona, né? Então, o mais importante é isso, é que o cuidado, né, o zelo do Conselho Fiscal, que deveria ter sido também do próprio gestor, do síndico, no caso síndica à época também, né, não foi observado. E aí, se não fosse essa atitude dessa conselheira específica, que hoje inclusive é síndica, né, acabou não se candidatando, mas acabou assumindo como síndica, porque ninguém quis, e hoje o condomínio está no outro padrão, né? Contrataram uma construtora bem mais cara do que o que estava de fato previsto naquela proposta inicial, mas a obra foi entregue com garantia, com ART, com tudo direitinho, né? E assim, né, Vanessa, dentro do relato do Francisco, eu acho que não é que o mais caro, é que era o preço correto, porque eles estavam sentindo que tinha maracutá, né, Vanessa? Olha, a primeira coisa, a gente tem que prezar pela qualidade, né? Eu sempre falo que preço e qualidade não caminham juntos. Por isso que o escopo deve ser definido inicialmente, ele só tem que ter o mesmo escopo e empresas idôneas no mercado. Fazendo isso, a receita de bolo dá certo. Não dá para pegar o mais barato e querer que o cara faça o melhor. Mas todos têm que fazer igual. Desculpa, preço e qualidade não caminham juntos. Por isso que o escopo deve ser bem definido, com tudo aquilo que a gente quer que a empresa faça, e obviamente ir atrás de empresas no mercado com idoneidade, né? Porque senão depois aí o barato sai caro e não tem jeito. Normalmente, quando você contrata empresas do mesmo padrão, representando o mesmo tipo de mercado e atendendo ao escopo, os orçamentos são muito similares. É o que eu sempre falo, não tem regra, não tem muita diferença. É só saber contratar e saber qual é o escopo. Hoje eu vejo as pessoas fazendo, eu falo que é processos de abertura de preço, né? Nos condomínios, mas não sabe nem o que é montar um escopo, percebe? É que nem eu vou contratar uma empresa de engenharia, tem um escopo definido, montado por um outro engenheiro que não vai participar da concorrência. Aí você fala, nossa, mas eu vou ter que pagar 2 vezes. Melhor pagar 2 vezes agora, que não é um valor igual, mas de um trabalho feito por um profissional habilitado, do que pagar lá na frente uma obra novamente. E é verdade. Outra coisa importante, como já chega a questão de obra, pessoal, toda vez que for contratar algum tipo de serviço de engenharia, solicite para a empresa o RC Obra, tá, pessoal? Isso é importante, é um seguro que quando o condomínio está em obra, o seguro do condomínio fica suspenso em algumas coberturas, então essa cobertura vem para suprir isso. Então sempre solicite para a empresa o RC Obra, tá, pessoal? Não pode faltar esse seguro na sua obra, tá, pessoal? Então vamos para o nosso plantão Tira Dúvida, que é um quadro que eu gosto muito, porque eu falo que o problema é a solução, né? A coisa prática do dia a dia. Ô Vanessa, você usa muito Pix aí em São Paulo? Não, eu não uso muito Pix, não. Não, eu não uso. Para os condomínios não uso. Para mim, pessoalmente, eu uso muito pouco, porque algumas pessoas fazem questão somente, mas eu já tenho um pacote com TED sem pagar nada. Então eu não confio muito nesse sistema, eu acho ele muito perigoso. Bom demais. E você, Francisco, você tem a visão do Pix? Já pessoalmente uso bastante, na empresa também a gente não usa, muito pouco, né? A não ser aqueles fornecedores que a gente já tem previamente cadastrados, até porque no caso da pessoa jurídica, o Pix também é tarifado, né? Pessoa física não é, mas o Pix para pessoa jurídica é tarifado, né? Igual o TED. Então a gente também tem um pacote que inclui isso daí, mas no geral a gente faz mais TED, né? Então vamos lá, porque a pergunta está relacionada com o Pix, por isso que eu perguntei para vocês, né? É uma modalidade de pagamento e nesse condomínio aqui, algumas pessoas estão utilizando o Pix para pagar a taxa condominial. Vamos lá. O nosso amigo Reinaldo, ele é de Sampa, deve ser conhecido a Vanessa de Sampa, ele fala o seguinte: saudações a todos. O nosso condomínio, 24 unidades, alguns moradores, 5 optam por pagar através do Pix.
ou transferência identificada. Nesse caso, no rateio, não aplicamos o valor da tarifa do boleto nessas unidades, beleza. O rateio é feito somente das unidades, o rateio é feito somente das demais tarifas bancárias, manutenção de conta, cestas de serviço, etc. E para cada condomínio que optou por permanecer pagando pelo boleto, acrescentamos a tarifa bancária, identificando essa cobrança no demonstrativo. Esse procedimento de inserção de tarifa no boleto para alguns condomínios está correto? Existe alguma irregularidade nesse procedimento, meu amigo Francisco? Na realidade é o seguinte, Thiago, quando a gente faz um orçamento do condomínio, a gente inclui todas as despesas previstas ali, e as despesas bancárias compõem o rol das despesas, né? Você tem lá um pacote que normalmente os bancos cobram, você tem lá o custo pelo processamento, né, de cada boleto, tem banco que cobra pela emissão e tem outros que cobram só pela liquidação. Então, assim, obviamente que se eu não tenho esse custo, isso pode ser revisto. Agora, de um modo geral, a gente vê que, ainda mais um condomínio com 24 unidades, esse custo é um custo provavelmente irrelevante. Eu não acho uma boa prática você estar fazendo o pagamento, seja por transferência bancária ou até mesmo por Pix direto, ainda que apresente a identificação, porque hoje a grande maioria das empresas que fazem contabilidade, administração de condomínio, você trabalha com a baixa automática dos valores que são recebidos. Então você imagina, em vez de você ter um processamento eletrônico, é muito mais seguro de um boleto que foi gerado, né? E identificar automaticamente aquele que é quem pagar, que é o condômino, e você ter que entrar extrato por extrato e verificar lá o nome do Thiago, da Vanessa, do Francisco, e tá aí dando baixa manual. Eu acho isso trabalhoso, eu acho isso que não vale muito a pena. Existe já uma experiência embrionária do chamado Pix boleto, né? Tem alguns boletos hoje que já vem com QR Code, você clica no QR Code, faz a leitura lá pelo seu celular e você paga como se fosse um Pix, sendo que na realidade você está pagando um boleto, esse né? dia eu paguei o boleto, sim. Exato. Então, assim, existem alternativas. Acho que o Pix ele veio para ficar, ele facilita muito, mas eu acho que é uma mudança muito pequena. Quanto à questão de permitir ao condômino, né, essa discussão dele pagar uma taxa a mais porque a taxa de tarifa bancária, ou isso também durante muito tempo vigorou quando você emitia muitos boletos e mandava pelo correio. Então às vezes o condomínio aprovava em assembleia aqui, é só por e-mail, mas eu não moro no condomínio, quero que receber por carta e tal. Então tinha alguns condomínios que cobravam aquela tarifa, né, de postagem do morador também, mas eu acho sinceramente que não é uma boa prática. Eu acho que o valor é muito pequeno, essa economia. Eu acho que é mais importante a gente ter a segurança e o controle, né? E aí vamos pensar o seguinte, só para ficar uma pulguinha aqui atrás da orelha. Quando você emite um boleto, você já tem todas as suas regras ali de pagamento de multa, de juros, de descontos de pontualidade, desconto de antecipação e assim por diante. Se eu estou pagando, por exemplo, com Pix, eu posso depositar hoje, e se eu não depositar em dia, depositar amanhã, como é que você vai cobrar essa diferença? Então, sinceramente, eu não acho uma boa prática. Eu acho que é preferível a gente amarrar isso no próprio boleto ou numa outra um outro procedimento, uma outra modalidade, de modo que a gente consiga ter mais controle das finanças, né? Verdade. E aí, Vanessa, o que você vai falar para o nosso amigo Reinaldo? Olha, eu concordo com o Francisco, né? Eu entendo que os controles, eles devem ser mantidos. A gente está falando no universo de 24 apartamentos. Este daí, sendo aprovado em assembleia, né, os moradores em assembleia aprovando este tipo de modalidade de pagamento, ok, não vejo problema. No entanto, de forma na questão da administração interna do prédio, eu entendo que dá um sabor maior, porque você tem que ficar controlando, né, como disse o Francisco, nos boletos pagamentos daquele morador. Enquanto a gente está falando de 24 apartamentos, é um universo diferenciado. Como eu sempre falo, cada condomínio possui o seu DNA. No entanto, como é que você vai levar isso, por exemplo, para um condomínio vai de 400 unidades privativas, 300 unidades privativas? Você perde o controle, né? Hoje existe toda uma formalidade feita justamente para que tenha esse controle, essa segurança, e mesmo tendo esse controle, essa segurança, a gente percebe que muitas vezes ainda acontecem alguns problemas, né, de falta de identificação, enfim. Agora, quando isso daí começa a extrapolar ao limite da administração interna, que aí você tem que ficar fazendo, você tem que ficar servindo ao morador e não o morador atendendo ao
procedimento padrão, isso aí começa a ter um desequilíbrio, aí a ter realmente um problema, e aí depois esse problema pode gerar um dano, e esse dano efetivamente pode trazer um transtorno de ordem moral, né? Eu falo isso porque pode, imagine só, eu paguei, não paguei, tá aqui, não paguei, dá um problema. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente tem feito nos condomínios de modernidade, principalmente quando envolve controle. E é bacana, é o que o Francisco falou, a Vanessa falou, é importante, o Afonso falou uma palavra legal, né? Servir o morador. A gente não tá ali para servir o morador, é para fazer gestão, né? E aí é importante que o Francisco falou, vai de conta que você falou. Como é que o cara, por exemplo, dia 10 o cara vai lá, deposita dia 11. Tem o juro e tem a mora. Como é que eu vou cobrar isso? E outra coisa mais importante, o documento, né? A gente tem que entender que o boleto é um documento de registro, de comprovação, para você botar isso no balancete, senão vira uma bagunça do caramba, né? O cara fala que pagou, não pagou, às vezes pode ter digitado um código errado ali, um número errado, caiu em outra empresa, para você ir atrás disso, dar uma canseira do caramba. E acaba o seguinte, que às vezes você quer facilitar pro condômino, né? E aí você tá se arriscando a sua gestão. A gente tem que entender que existe uma administração, uma gestão, existe um procedimento e tem que ser seguido ele. Não tem como dar brechinha para um para outro, cara. Porque você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Não, é isso mesmo, Thiago. E uma outra coisa que também que eu acho que é importante é o seguinte: um condomínio de 24 unidades, a gente sabe que toda redução de custo é importante, só que existem outras alternativas. Por exemplo, nós na Residencial, nós estamos desenvolvendo nosso módulo contábil agora, já integrado com uma solução bancária, né? Então, assim, aqueles que passarem a usar no início do próximo ano, que deve estar disponibilizado para o mercado, o nosso módulo contábil, se ele quiser, ele já vem com a solução bancária junto e tarifa zero para tudo, né? Para condomínio. Então, hoje você tem várias fintechs no mercado aí, especializadas, que você abre conta de pessoa física ou pessoa jurídica e não paga absolutamente nada de tarifa, seja por boleto, por Pix, por TED e assim por diante. Então, existem outras alternativas sem abrir mão da segurança, do controle, né? Eu acho que é mais importante buscar outras alternativas, ainda que seja um condomínio só de 24 unidades, né? Então vamos lá, espero que o meu amigo Reinaldo aí tenha esclarecido as dúvidas dele. Que outra coisa, se quiser mandar sua dúvida, inteligenciacondominial@gmail.com, tá, pessoal? Manda seu e-mail lá, seu insight, que estamos aqui para tirar suas dúvidas. Agora nosso amigo Tarcísio, ele fala o seguinte: olha só que coisa bacana, essa aqui é polêmica, ó. Tenho alguns vizinhos que fazem doces, salgados e comida e vendem no condomínio. Procurei alguma coisa na lei, mas não encontrei. E aí, minha amiga Vanessa? Então, olha, primeiramente tem que ser verificado a convenção do condomínio. Em regra, as convenções dos condomínios, elas trazem a finalidade do condomínio. Então, veja, normalmente a gente vê lá, condomínio para fins residenciais. Primeiro ponto, se é para fins residenciais, não entraria a questão de comércio. Vender uma quentinha, vender marmitas, vender comida na edificação do condomínio envolve a questão comercial. Primeiro ponto, já existiria aí uma infração. No segundo ponto, a gente tem que verificar se neste empreendimento, neste condomínio, existe a individualização do gás e da água. Porque imagine só, o morador, ele tem na sua unidade privativa o seu pequeno comérciozinho de venda de alimentos para terceiros, e ele se vale da água e do gás de todo o complexo condominial sem que haja a individualização, o rateio ali do consumo individual de cada unidade privativa. Ele vai estar, obviamente, maculando o direito do outro. Nós temos um terceiro ponto que é muito utilizado hoje, até trazido pela jurisprudência, que é o superuso da unidade privativa. Então, imagine só, eu utilizo a minha unidade privativa para ficar vendendo comida para moradores e para terceiros. Para terceiros que não são moradores, envolve a questão da segurança. Eu vou ter um número de pessoas muito maior circulando na edificação e eu não sei se as pessoas são realmente visitantes, se são idôneas, né? Se a pessoa estiver descendo para entregar, é uma questão, né? Eu entrego lá uma pessoa lá na rua. O que pode acontecer? Eu começo a atender os moradores do prédio vizinho. Se eu atendo as pessoas do meu prédio, eu vou ter um super uso dos interfones, dos elevadores, das áreas comuns como um todo. Então, veja, tem que tomar muito cuidado com o tipo de atividade que as pessoas resolvem ter dentro dos condomínios,
principalmente quando isso não é definido na convenção e no regulamento interno do prédio, né? A bem da verdade, muitas pessoas fecham os olhos para as coisas que vão acontecendo, porque começam a ter mais amizade com o vizinho, né? Acabam querendo ser o amigãozão do prédio. Mas se você for pensar a grosso modo, quando você não tem, por exemplo, individualização do gás da água, você vai olhar para aquele vizinho e falar, puxa, aquele vizinho está ganhando dinheiro às minhas custas. Você acaba sendo um sócio sem perceber daquele negócio, só que sem lucrar nada. Então, você está dando nas suas costas, né? Verdade. E aí, Francisco? Não, acho que a Vanessa resumiu tudo aí, né? Então a gente, na realidade, tem que estar muito atento a isso, porque, via de regra, os condomínios, as convenções, se a pessoa disse que procurou e não encontrou nada, na realidade ela devia ter lido a convenção, o regimento interno do condomínio, que provavelmente isso vai estar lá, até porque normalmente essa regra é padrão, é o uso residencial. Mas deve ter enriquecimento ilícito. Sim, exato. E eu acho que chama mais atenção para essa ponderação que a Vanessa colocou, que eu acho que é super importante, às vezes as pessoas não alcançam, que é, se eu tenho de fato um rateio de água, por exemplo, por unidade e não por consumo, obviamente que eu estou impactando mais o consumo, porque se eu faço alimentação, eu lavo mais louça, eu gasto mais água, né? Da mesma forma, gás e assim por diante. Então, assim, é muito importante. A primeira coisa é verificar, né? A convenção. Infelizmente, essa prática é muito recorrente, né? Então, a gente até mas agora a pandemia, né? Tenta se colocar um pouco no lugar das pessoas. A gente vê isso o tempo todo. A época da Páscoa, eu vou lá e faço um ovo de Páscoa, né? Época essas épocas mais festivas, normalmente você faz alguma coisa para vender. Então tem que se analisar, mas a dica é olhar realmente a convenção e seguir a convenção, e a convenção, assim como a nossa Constituição tem que servir para todo mundo, a convenção também para todos os condôminos, né? Não, e a Vanessa fez uma colocação super interessante, né? Que essa questão que, tudo bem, aí o cara fala assim, mas eu pago minha água individualizada, eu pago minha luz, tá ok, mas você usa o elevador, você usa o interfone, você usa o porteiro, você tem que ficar abrindo mais vezes o portão. Então, assim, se você está utilizando com maior frequência ali a área comum do prédio, né? Isso também vai elevar o custo do condomínio. Então, assim, eu acho que nós sim, a gente tem que botar na cabeça que não tem como, não existe jeitinho, cara. É ou não é? Porque esse comportamento vai estar lesando alguém, cara. Alguém vai pagar mais. O elevador agora falou, vai gastar mais com manutenção, vai gastar mais com energia. O interfone, mesma coisa. Então, assim, às vezes é o detalhe mesmo, né? Você não faz diferença não, mas imagina um ano, você vai subindo, descendo o elevador, abrindo, fechando porta, você interfonando, isso gera um custo a mais. Isso, na contabilidade, Tiago, a gente chama isso de custo não visível ou custo invisível, né? Porque às vezes você não consegue mensurar ou não está atento a ele, mas quantas vezes o elevador sobe e desce para me entregar quentinha para um lado e para o outro? Então gasta energia, é mais manutenção, é o porteiro que tem que estar recebendo as pessoas, olha, interfonando para você, então ele poderia estar fazendo alguma outra coisa. Então esses custos, vamos chamar assim de invisíveis ou não visíveis, eles acabam realmente onerando, e se a gente conseguir colocar eles na ponta da caneta, mensurá-los, né, financeiramente, a gente vai ver que realmente são expressivos. Então, assim, eu acho que o que é mais importante é o que a Vanessa também colocou, que é separar, né, a pessoa, meu vizinho, que é meu amigo, que pode até fazer uma excelente comida e é legal, tudo, do condomínio, né, do empreendimento. Na contabilidade também, e nas empresas, a gente tem um princípio fundamental, que chama princípio fundamental da entidade, que diz assim, que o meu patrimônio pessoal não se mistura com o patrimônio da empresa. A gente tem que trazer isso também para o condomínio. Então, uma coisa é meu relacionamento com o meu vizinho, outra coisa é meu relacionamento com o condomínio, né? Seja eu gestor, seja eu condômino, né? Então, assim, a gente tem que separar essas coisas, porque não dá pra gente poder ter a mesma postura diante da mesma atitude em todas as situações, né? Cada caso é um caso, e não tem almoço grátis, viu, Tiago? Literalmente, né, Vanessa? Exatamente, não existe. Tem uma coisa, olha, pelo sistema base, teve no período do ano passado, na pandemia, a parte mais crítica, teve uma moradora que, uma excelente cozinheira, inclusive faz banquetes para fora. O condomínio, ele tem a individualização da água e do gás. No entanto, o que é que se percebeu naquela questão? Ela colocou uma prateleira no hall de serviço, o que já não pode, porque ali é a rota de fuga. E aí o que ela passou a fazer? Ela começou a deixar as quentinhas, as marmitas, as comidas que ela fazia para os moradores do condomínio à disposição no hall com o nome, para a pessoa já poder ir lá e retirando. Aí uma mulher me ligou e falou assim: Vanessa, pelo amor de Deus, tá o maior trânsito no elevador de serviço, porque a moradora, ela se vale
do hall do prédio para vender essas comidas. Ela nunca faturou tanto na vida como ela estava faturando vendendo as comidas. Mas veja, ela já fez várias irregularidades. Primeiro de todos, deixar uma prateleira para retirada de comida pelos moradores. A segunda parte, o congestionamento do elevador, né? Por conta dessa questão aí de vir buscar o alimento. Quando os moradores derrubavam as quentinhas, porque acontecia de não pegar direito da prateleira, escorregar e estraçalhar de comida no chão, ainda sobrava o pessoal da limpeza, porque ela não se dava nem o trabalho de limpar, percebe? Aí começou a fazer incômodo para os vizinhos do andar, porque efetivamente o vizinho não concordava com o cheiro de comida entrando na casa dele, por mais que a comida fosse cheirosa, era uma mistura de cheiros. E aí ele tinha toda a razão, ele falava, pera um pouquinho, tem uma coisa errada aqui. E aí ela achou totalmente anormal, e os clientes dela, outros moradores também acharam um absurdo o condomínio não ajudar a pessoa que está sobrevivendo em frente à pandemia. Veja, olha que absurdo. Então, a gente começou a perceber o seguinte, que é assim, quando os amigos se interessam por determinada atividade para ajudar os vizinhos, eles querem tudo. Quando eles não querem, efetivamente eles são contra e apontam o dedo deles para tudo também. Então, o que eu percebo? Que é assim, aos amigos tudo, aos inimigos dos rigores da lei. Existem muitas pessoas decentes nos prédios, mas existem muitas pessoas que não têm noção do que elas fazem na vida. É verdade. E a palavra-chave também é coletividade. A gente entender que a gente mora no condomínio é coletividade. Você vê, uma atitude dessa é o transtorno que causou, porque os vizinhos não estavam gostando. Eu garanto que o pessoal da limpeza não estava gostando também, porque o funcionário fala assim, pô, cara, tá sujando, eu limpei, tá sujando. Porque algo é normal. Se é anormal, se tá afetando a coletividade, é parar e pensar, né, cara? É coletividade, condomínio é coletividade, é verdade, Francisco? Sim, e ainda tem outra coisa nessa época de pandemia, né, sobretudo, que é o caso que a gente está citando aqui, esse exemplo que a Vanessa trouxe, você ainda tem uma situação de aglomeração, né, também. Então, tudo isso é um complicador. Mas eu acho que é muito importante isso, a gente separar realmente o pessoal do profissional, né, a relação minha com o meu vizinho, com a minha comunidade, da relação de negócio, é totalmente diferente. Que bom, se a pessoa está conseguindo se sobressair nessa pandemia, é legal, a gente fica feliz por ela, mas alugue um espaço, monte um delivery, faça algum tipo de procedimento, mas fora... cliente ela já tem, né? Exatamente, né? Já tem a sua base de cliente feita ali. A gente tem dentro do Residência Web uma funcionalidade que foi muito usada na pandemia e ainda é muito usada, que é o classificado. Mas, via de regra, o que é mais importante é isso, é que eu posso divulgar meu produto, meu serviço, mas eu não preciso necessariamente, e na maioria dos condomínios veda isso, produzir aquele alimento, sobretudo o alimento, né? Na minha unidade privativa, superusar o condomínio, congestionar, gerar esse monte de transtorno, né? Aluga uma salinha do lado, faça uma parceria com outras cozinhas, que muito aconteceu isso também na pandemia. Às vezes você tem um restaurante que funciona só à noite, puxa, faça uma parceria, use a parte da tarde, redistribua lá os horários com aquele estabelecimento, é bom para o estabelecimento, é bom para você, e você consegue ter ali a sua clientela fazendo tudo certinho, né? Então, beleza, isso aí, meu amigo Tassi, espero que tenha sanado a sua dúvida aí. Lembre-se, sempre olha só convenção, tá? E nós sim tem que ter quase decorado na cabeça esse trem, porque é o que vai reger ali as leis do condomínio, né? Então vamos lá para uma amiga Patrícia, olha o que ela fala interessante, fala, ó, o vizinho de cima infiltrou meu apartamento e causou grande estrago no meu. Entrei em contato com o dono do apartamento e visualizou minhas mensagens e nada respondeu. Isso posso usar como prova de que ele não teve boa vontade de resolver na justiça, minha amiga? Olha, primeiro que essa é uma questão nem para síndica, é uma questão realmente jurídica. Primeiramente que o condomínio ele pode só fazer uma intermediação e é só. O problema ela deve tratar realmente na justiça, se ela não conseguiu de forma legada com o morador, e efetivamente ele vai ser citado. Isso daí, essa questão dele ter visualizado, não ter feito nada, isso aí é o de menos para a justiça. O que interessa é o seguinte, olha, ele foi notificado e ele não resolveu a situação. Ele foi notificado para ser chamado, isso tem que ter prova por escrito também. As pessoas acham que só interfonar e a pessoa não atender, já não está querendo resolver o problema. Então, assim, notifique a unidade, mande uma carta com aviso de recebimento, mande um e-mail com um aviso também de recebimento, não importa a forma,
mas prove que efetivamente ele não quis. Ele não querendo resolver a situação de forma amigável, ela pode fazer como ela já está fazendo agora. Ingressa com uma ação na justiça, mostre para o juiz a forma que ela achar conveniente, que ela tentou de todas as formas resolver o problema de forma amigável e ele não quis, e efetivamente vai para as cabeças, entendeu? Efetivamente vai lá e cobre aquilo que precisa ser cobrado. Esse que é o caminho, mas independentemente dela ter tentado resolver de forma amigável, que é o que a gente recomenda, ou não, a justiça está aí para também resolver o problema, e aí a citação efetivamente já vai demonstrar que ele não quis, se ele vai ou não resolver a questão. É isso aí, nossa amiga Vanessa Muniz. Eu já convido você lá no Instagram dela, tá? Ela dá mentorias para síndico, que é muito bacana, recomendo para todo síndico, o Brasil todo. Vanessa G. Muniz, tá lá no Instagram, manda direto para ela que ela vai atender da melhor forma possível. E uma coisa importante que, só para ressaltar, reafirmar mais ainda, problemas de unidade resolvida entre unidades. Nós síndicos não temos nada a ver com isso. É lógico que a gente tem o bom senso de, às vezes, passar o telefone, intermediar, fazer a mediação. Mas não é problema do condomínio, tá bom? Isso é bom a gente ficar bem ressaltado sobre isso, porque a maioria das pessoas procura a gente, né? Eu passo muito por isso. Vazou aqui. Eu falei, cara, o correto, você tem que procurar a unidade de cima, posso passar o telefone da pessoa aqui, você entra em contato, manda a foto, orienta, conversa dessa forma, para que vocês cheguem num consenso ali e resolvam o problema. 90% das vezes se resolve, graças a Deus, dessa forma, né? Então, se não é um problema do síndico nem do condomínio, é um problema entre as unidades. Outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui, muita gente fala assim, cara, mas tem que reformar, tem que não sei o que. Gente, se você está na sua casa, você tem que fazer a manutenção dela. Então é a mesma situação no apartamento. As pessoas acham que vão usar 20, 30, 40 anos sem gastar um centavo em alguma coisa. Às vezes é uma cerâmica, aquele acabamento da cerâmica, às vezes é um cano. Isso acontece, porque se fosse na sua casa, você teria que dar manutenção também, não é verdade, Francisco? Sim, exato. Eu acho que esse assunto para mim é bem tranquilo, né? Eu acho que importante na realidade é a gente discernir mesmo, como a Vanessa colocou. Isso não tem nada a ver com o condomínio, né? O gestor, ele pode, e normalmente ele faz isso, ele digamos assim, media, passa o contato, pode até auxiliar nessa tratativa, mas longe de ser uma responsabilidade do condomínio, né? Do síndico em si. E aquilo que a justiça está aí também é para isso, né? Então, se eu consigo comprovar de fato que aquele dano está sendo causado por uma outra unidade, então eu tenho que, e não há, digamos, acordo, não há diálogo, não há uma boa tratativa, é ajuizar e pronto, e vida que segue, né? É isso aí, então vamos lá, vida que segue. Agora, essa aqui é muito boa, eu nunca vi isso aqui no condomínio, primeira vez, tá, Vanessa, tá, Francisco? Preste atenção, isso aqui é bacana, ó. O seu Algenésio fala o seguinte: bom dia, galera, beleza, Algenésio, fala o seguinte: no meu condomínio temos uma área para que os condôminos lavem seus veículos. Pergunto: se o condomínio trouxer um prestador de serviço para lavar o seu carro, o condomínio deveria cobrar por esse serviço? Minha amiga Vanessa Muniz. Olha, primeiramente é o seguinte: existem condomínios que têm sim esse espaço para lavar o carro, tá? O empreendimento normalmente já entregue com esse lava rápido, mas para os moradores e, na época, os motoristas, isso eu vejo em apartamentos de alto padrão, normalmente um por andar, poucas unidades privativas, onde ainda existe até a sala de motorista, tá? Eu não sabia, não. Em São Paulo isso é muito comum, tá? Inclusive eu fiz uma vistoria num prédio, numa edificação na Vila Nova Conceição recentemente, e lá eles têm sim a questão para lavar os veículos, tem sala de motoristas, tá? Então existem ainda alguns... Um dia eu chegarei nesse nível, Vanessa. Então, aí o que acontece... Mas não é de ser síndico não, de ser morador, tá? A própria convenção, ela já traz, inclusive, a questão de como funciona. Olha, o espaço estará lá dos moradores para a lavação dos seus veículos por seus motoristas. Ou seja, na convenção traz, inclusive, a sala de motoristas.
e a possibilidade deles lavarem os seus carros. Né? Lá não fala o próprio morador, né? Fala estará disponível para cada unidade privativa para a utilização dos seus motoristas. Olha isso, que engraçadinho. Então, existe sim essa questão de você poder lavar os seus veículos quando existem outros prédios até mais novos que eles fazem a lavagem a seco. E algumas convenções, inclusive, até trazem a questão dessa lavagem a seco. A empresa poderá ser contratada após a aprovação em assembleia. Então, existem, sim, assim como existem condomínios que têm o seu estacionamento rotativo, não é? Existe também a possibilidade disso, mas quem é que vai definir isso? Quem vai definir isso será a convenção do condomínio, ou quando a convenção também assim definir, a Assembleia Geral de Moradores, que irá trazer as regras aplicáveis a estes casos concretos. Bacana, eu não sabia disso não. Eu sei sim, por exemplo, que em Brasília, Vanessa, tem igual esse caso que você falou, né? Tem um condomínio aqui que eu acho que é o Top Life, tem mais de quase 1000 unidades, que tem uma empresa lá que faz a lavagem a seco, né? Só que aí é o seguinte, o cara, eles fizeram a assembleia, liberou para a empresa prestar o serviço, só que aí o condomínio paga para a empresa, o condomínio tem nada a ver com isso, Francisco. Não, exato. Isso que a Vanessa colocou não é uma raridade, é claro que são empreendimentos diferenciados, mas assim, eu chamo a atenção para uma outra coisa também, Thiago, que assim, tudo a gente fala e volta no mesmo assunto, né? Veja qual é o regulamento que está previsto na sua convenção. Se não está previsto na convenção, no regimento interno, alguma coisa não está certa, precisa se ajustar àquela realidade. Eu morei alguns anos em João Pessoa e lá tem uma situação que ilustra bem isso. Lá tinha um senhorzinho, gente boa demais, inclusive que era meu vizinho, e lá tinha uma garagem, e ele, um dia sim, um dia não, ele lá na garagem limpava o carro dele. Só que ele era uma pessoa extremamente educada, e o que ele fazia, né? E ele descia com 2 garrafas PETs, né, de 2 litros de refrigerante, com água da própria unidade privativa dele, com um baldinho, uma flanela. E o João Pessoa é muito úmido, né? Então sempre vem uma brisazinha da praia, uma poeirinha. Então ele, um dia sim, um dia não, ele descia lá e dava um trato no carro dele. Ele, com todo o cuidado do mundo, né, levava a água da sua unidade, ele levava um baldezinho, ele não sujava nada, passava um paninho úmido na realidade, né? E fazia isso. Em uma certa ocasião alguém foi reclamar, e não sabendo disso, achando que ele estaria utilizando, por exemplo, a energia, né, a água da área comum para poder fazer isso. Obviamente que não era o caso dele. Então, assim, é claro que ali não era um ambiente para lavar, a gente também tem que ter o bom senso e tudo, mas eu não vejo naquela prática específica ali nenhum problema. Por outro lado, no mesmo empreendimento, tinha um camarada que fazia a mesma coisa, só que ele se preocupava com o carro mais pela parte de dentro. Então ele levava um aspirador de pó e ligava na energia do condomínio para fazer um serviço de aspiração, além do barulho, né, consumindo a luz do condomínio. Então veja que a gente tem várias situações que podem acontecer dentro desse exemplo. O mais comum normalmente é que os condomínios, eles ou terceirize isso, ou abra o espaço para alguma empresa e você vai lá e paga. Então, assim, nesse caso específico aqui, né, acho que o mais importante aqui para o Genésio é verificar o que diz o regulamento do condomínio dele, né? E aí, Vanessa, mas é bacana que é o que a gente falou um pouquinho atrás, né, anteriormente, né? Não pode ceder, né? O senhorzinho era gente boa, educado, mas ele não poderia fazer aquilo porque alguém viu e falou assim, eu também vou fazer. Exato. Então, assim, a gente síndica, a gente não é chato, gente. É porque é a regra, não pode, não existe exceção. Não é verdade, Vanessa? Vamos falar a verdade, a gente é chato mesmo. Porque se a gente não for chato, o morador ele vai ser mais chato ainda. E veja, a gente tá lá, o próprio código ele traz lá que nós somos obrigados, não é uma faculdade, não é? De cumprir a convenção e o regulamento interno. Se nós temos obrigação, não podemos fechar os olhos, aos moradores a mesma coisa. E quando você efetivamente fecha os olhos para um morador e não faz isso para o outro, gera aquilo que eu chamo de predileção. O que é predileção? Para aquele morador não pode, para esse que é mais legalzinho pode. E aí você vai abrindo um precedente muito perigoso no prédio, e aí os moradores, quando tiverem que tacar isso na sua cara, vai começar a colocar que a sua empresa é inidônea, que o síndico não presta,
ele nunca vai olhar para o lado bom da coisa, ele vai olhar para o umbigo dele imundo, achando que você vai fazer a mesma coisa. Essa que é a verdade. Porque eu não vejo nenhum morador, quando ele acha que está no direito dele, tratar o síndico como um outro ser humano. Ele vem com toda a truculência dele, com toda a agressividade dele, e aí ele acha que o síndico ele tem que calar a boquinha dele e fica quieto, porque ele pensa que ele está no direito. Então imagine só se o síndico então faz isso realmente de forma contumaz para outros moradores e não para ele. Eu quebrei o galho agora, só agora, porque não tem porquê. Não tem como falar sim quando é não, percebe? E aí o síndico ele começa a ficar desmoralizado perante a massa condominial quando ele abre esse tipo de precedente. Teve uma situação no condomínio que uma moradora ela teve problema, a administradora errou feio por conta de um agendamento de uma festa toda organizada, toda paga e para realização, e houve o quê? Ela fez 2 agendamentos no mesmo dia. Essa outra moradora, ela foi tão gentil, com tudo pago, tudo agendado, ela falou, olha, bom, o problema já aconteceu, vamos ver agora a melhor forma de resolução. Eu achei aquilo maravilhoso. É todo mundo que age dessa forma? Não. Ela falou assim, olha, já está tudo pago, a festa não vai conseguir acontecer mesmo. Bom, mas você consegue então fazer o agendamento daqui 3 meses? Olha, claro, nós vamos abrir uma exceção para a senhora porque houve um erro no passado, houve um erro ali, então vamos fazer uma compensação. Como eu disse, cada caso um caso, mas veja, houve um erro da administradora lá atrás para o agendamento de uma festa. Essa moradora poderia até processar o prédio se ela quisesse, porque houve realmente um dano ali. E ela falou, olha, mas então eu vou tentar organizar toda a minha família, toda a empresa, tudo para poder resolver da melhor forma possível. Ela mesma buscando soluções. Olha, o problema está aqui, qual vai ser a solução? E resolveu-se assim. Uma moradora foi fazer o agendamento da festa e falou, por que aquela moradora está lá com o agendamento 3 meses depois se o sistema não está liberado? A gente explicou, olha, porque houve um problema assim, então nós fizemos uma compensação. Mas você veja, foi uma compensação, não porque ela é mais bonita, mais legal, não, porque nós estávamos evitando o problema do condomínio. O que ela fez? Vocês preferiram ela do que a mim, porque eu também quero a mesma data. Aí eu te falo, o que é que garantiria que essa outra mulher não conseguiria resolver a data antes da outra? E aí o síndico ficou em maus lençóis. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que olhar o caso concreto para tudo. Existem algumas exceções? Existem algumas exceções, mas essas exceções vão também ser verificadas no caso concreto, né? Agora, o que não pode é ficar abrindo exceção de uma tal forma que prejudica até o síndico, porque aí depois ele começa, até a imagem dele começa a ser maculada, porque quando vai pro grupo dos condemônios, ninguém vai estar nem aí com ele. É verdade. Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz no prédio. Bacana, show de bola. Francisco, estamos na reta final aí, fica à vontade e deixa as considerações finais, meu jovem. Só pegando um ganchinho do que a Vanessa falou, no nosso sistema, isso é comum mesmo, você tem lá um regramento, né, de antecipação de reserva, de quantidade de reserva, e você tem um perfil do gestor que é um perfil um pouco mais amplo, que permite, inclusive, em situações como essa, ser mais amplo, né, digamos, o acesso dele, ele consegue, digamos assim, não é burlar, mas ele tem essa possibilidade de flexibilizar. O que a gente sempre sugere para os nossos síndicos, nesse caso, é que situações como essa, ele nivele com o Conselho Fiscal, ele converse ali com aquelas pessoas que participam mais frequente e deixe isso registrado, para que fique registrado que ele tomou uma atitude, como esse exemplo que a Vanessa colocou, que eu acho que foi uma atitude de bom senso, mas que foi uma atitude pensando, inclusive, em evitar um mal maior, e que aquilo lá não é descumprir a regra, é excepcionalizar como forma de compensar, e deixando claro que, com isso, você minimizou um problema até maior para o próprio condomínio, né? Então, acho que é importante isso. No mais, eu queria agradecer a todos os ouvintes, a mais esse bate-papo aqui com a Vanessa, com o Tiago, né, as perguntas, e dizer que estamos aí, essa semana está começando, última semana do mês de agosto, muita saúde para todos, muita paz, e vamos que tem muita coisa boa por vir aí. Bacana. Um grande abraço. Vanessa, suas considerações finais, minha jovem. Olha, que esse mês que finalzinho de mês de agosto seja um final esplêndido a todos e um recomeço agora no mês de setembro maravilhoso, com consciência ambiental, pensando que cada morador poderia plantar uma árvore
árvore, olha eu aqui fazendo algumas divagações, escrever um livro da sua vida, começar a colocar no papel tudo aquilo que ele fez, o que ele pretende, o que é que precisa ser mudado. A consciência ambiental de plantar uma árvore, eu pensei agora no Francisco, não é, Francisco, que pensa que tem essa consciência ambiental já muito arraigada, o Thiago, se todos os moradores parassem de só pensar em problemas e pensassem mais em soluções, tudo seria muito mais maravilhoso, porque cada condomínio, cada união de condomínio é o que vai alimentando e é o que vai trazendo aquela sensação de coletividade, de cidadãos, enfim. Então a minha reflexão do dia é justamente para trazermos na nossa vida mais posicionamentos positivos, mais intenções positivas, menos conflitos, sem invasão da vida de ninguém, e vamos plantar árvores. Talvez, eu penso que somente talvez, se cada um começar a ter essa consciência, o mundo estaria muito melhor. Com certeza. Pessoal, quero primeiramente agradecer a todo mundo aí, as felicitações que eu recebi ontem, né, pelo meu aniversário. Pessoal do Facebook, Instagram, LinkedIn, todo mundo mandou mensagem pra mim. Foi muita gente, então não deu pra mim estar dando uma atenção devida a todo mundo, mas gratidão a todos aí, fica registrado. E eu gostaria de cantar parabéns, né, porque querendo ou não, ontem foi aniversário de uma pessoa muito importante na minha vida, que é eu mesmo, né? Então vou cantar parabéns pra mim mesmo. Vamos lá, Vanessa! Bem pra você, eu só vim pra